Olá, a paz do Senhor Jesus. Estou feliz que você esteja aqui comigo novamente. Antes de mais nada, antes de eu começar aqui no novo conteúdo que Deus nos entregou, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito nesse canal, me ajuda a falar de Jesus. Se inscreve aí no canal, dá o seu like, você vai me ajudar muito. Amém? Que Deus te abençoe. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar com você de um assunto muito importante. Eu quero falar sobre maturidade espiritual. E eu quero trazer um título para essa mensagem. Maturidade espiritual, combustível de um ministério. Eu quero começar com um texto aqui que está na Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 5, verso 12, onde o autor diz assim: Embora a esta altura já devessem ser mestre, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Primeira coisa que eu preciso entender. A Epístola aos Hebreus, ela foi escrita para os cristãos judeus, que estavam em perseguição e esmorecimento. Há um propósito nesta carta. Que propósito? Primeiro propósito: animar seus leitores. Segundo, fazer com que eles mantenham firmes na fé. E terceiro, o autor está querendo encorajá-los a prosseguir em maturidade espiritual. O que o autor aos Hebreus está ensinando no rasgado, nas entrelinhas, é: cresçam. Isso mesmo, cresçam. Então, maturidade espiritual, o que é isso? Para que eu alcance essa maturidade espiritual, eu vou passar por vários desafios na minha vida ministerial, na minha vida cristã. E creio que você entende o que eu estou falando. Porque amadurecer espiritualmente falando é passar de uma forma imatura de pensar, é passar de uma forma imatura de agir para a forma madura de pensar e de agir. O crente birrento, o crente pirracento, geralmente ele tende a ser invejoso. E ele vai sempre estar atrás de contendas, fofocas, divisões. O crente imaturo, ele não suporta viver em unidade. Sabe por quê? Porque o crente imaturo, ele não suporta ser controlado. E aí? Será que você se encaixa nesse quesito? Imaturidade. O que é imaturidade? É uma conduta irresponsável. A pessoa imatura, ela vai agir de forma sem visão. Ela vai agir de forma precipitada. E ela sempre vai agir de forma egoísta. Todas estas características que eu acabei de dizer é prova de alguém imaturo. É prova de imaturidade. E muitas das vezes nós achamos que a maturidade ela tem a ver com a idade, com o passar dos anos. Nós nos referimos a anos, mas eu tenho visto na minha caminhada cristã que pessoas com 60 anos ou mais, elas podem ser imaturas. Sim, pessoas com 60 anos ou mais podem se comportar como crianças quando não conseguem o que querem, ou quando elas são obrigadas a enfrentar a realidade. Quando elas são chamadas para a realidade, elas se tornam pessoas não controladas, birrentas e pirracentas. Por quê? Porque geralmente a pessoa imatura espiritualmente falando, elas são incapazes de serem objetivas.
Por que eu falo isso? Porque o seu orgulho é facilmente ferido. E quando o orgulho da pessoa imatura espiritualmente é ferido, ela tende a fazer pirraça, ela tende a fazer biquinho, amém? E eu tive pesquisando sobre esse relacionamento, sobre essa postura. A pessoa que ela é imatura, que ela é pirracenta, se ela já é dessa forma na sua vida secular, dentro do trabalho, dentro da casa, né? Se ela já se porta desta forma dentro de casa, segundo pesquisas, ela pode ser uma tragédia dentro da igreja. Isso mesmo, irmãos. A pessoa que costuma ser pirracenta no seu dia a dia, ser imatura no seu dia a dia, quando fere o seu orgulho, quando ela recebe um não como resposta, porque ela sempre quer estar sob o controle de tudo, quando ela percebe que ela perde o controle em alguma situação. Isso acontece muito dentro dos lares, como marido, esposa, esposa, marido, filho, mãe, mãe, filho. Então, se ela tende a ser imatura no meio secular, ministerialmente falando, com certeza ela será uma tragédia. Mas, voltando ao encorajamento que o autor está dando aos Hebreus. O resumo aqui desse versículo 12 do capítulo 5 é geralmente este: cresçam. E aí? Será que não está na hora de você crescer? Espiritualmente falando? Mas vamos lá. O crente maturo, ele tende a trocar a sua mentalidade carnal. Quando ele diz assim, olha, vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. É como se ele falasse assim, olha, vocês ainda não estão preparados para viver o grande de Deus. De repente é você. Será que eu estou falando com alguém aqui que devido à sua imaturidade, às suas pirraças, os seus achismos, será que não é isso que está retardando o grande de Deus na sua vida? Bom, eu sei que o autor aos Hebreus está dizendo, cresçam. Igreja, está na hora de crescer. Em outras palavras, crescer é trocar a mentalidade carnal para uma mentalidade de Deus, baseado em sua palavra. Isso, irmãos, eu tenho aprendido que quanto mais a pessoa é madura, ela será dependente de Deus. Quanto mais a pessoa é madura, quanto mais eu alcanço maturidade espiritual, eu serei menos dependente de homens e serei dependente de Deus. Porque a maturidade, olha, escute bem o que eu vou acabar de dizer. A maturidade, ela está intimamente ligada ao nível de relacionamento que você tem com Deus. Geralmente, os cristãos maduros, que sabem ouvir o não, que sabem calar na hora certa, que mesmo quando as coisas não estão dando do jeito que ele queria, ele aceita a situação, é porque ele tem intimidade com Deus. Porque a maturidade estará ligada inteiramente à intimidade com Deus. Me mostre um cristão maduro que eu te mostrarei um relacionamento saudável com Deus. Porque eu tenho entendido que uma pessoa madura, ela experimentou níveis de intimidade com aquele que é o dono da sabedoria. Níveis profundos de relacionamento. Como eu costumo dizer nas conferências de cura que eu tenho ministrado, olha, se você não estiver no equilíbrio no relacionamento com Deus, todos os seus relacionamentos correrão risco de estarem desequilibrados.
Mas se o teu relacionamento com Deus está em dia, em equilíbrio, todos os teus relacionamentos terão êxitos. Como está o teu relacionamento com Deus? Eu preciso te encorajar através dessa mensagem. Eu quero falar para você que Deus, Ele não te chamou para uma vida inconstante, cheia de altos e baixos. Calma, que eu vou explicar. Não estou dizendo que o cristão não vai passar por problemas. Calma. Deus me chamou para uma vida de constante evolução. Por quê? Porque uma pessoa madura, ela tende a se movimentar. Uma pessoa madura, ela tende a crescer. Ela não estaciona. Ela não se acomoda. Vamos lá. Pensa um pouquinho na sua trajetória até agora. Tudo que Deus tem te proporcionado a viver. Será que você se estacionou? Se acomodou? Será que você tem perdido tempo com birrinhas? Pirraças? Como criança mimada? Fazendo biquinho? Cheio do não me toque? Do mimimi? Ah, não quero mais fazer parte do coral. Porque não me colocou como vocal. Olha, para que tá feio. Deus não te chamou e não me chamou para estacionar. Não. Deus, Ele não te chamou para viver na inércia. Como eu sempre digo, Ele nos chamou para crescer, progredir e prosperar. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, a parte A. Ele diz: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Olha que triste para uma igreja ouvir isso. A igreja de Corinto, cheia de dons. Aí ele diz, olha, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. O que eu entendo? Uma fala pastoral aqui. Se são carnais, não atingiu o nível espiritual. Sim? Se não atingiu o nível espiritual, não entende de maturidade. Se eu não atingir um nível espiritual, provavelmente eu não entendo de maturidade, eu não posso estar na frente de um trabalho pesado, porque eu não vou dar conta. Porque eu não vou dar conta. Eu vi uma certa feita alguém dizendo assim, usando um exemplo, você daria o seu carro, uma Hilux que você acabou de ganhar novinha em folha, e entregaria a chave desse carro na mão de uma criança para dirigi-lo? Provavelmente não. Por quê? Porque Deus, Ele não vai entregar coisas grandes a meninos. Não. Aí eu quero te perguntar. Você que está comigo nesse vídeo, se você ficou até agora, é porque o assunto te chamou a atenção. Então vamos lá, deixa eu te encorajar. Você vai continuar vivendo à base de todinho a sua vida toda? Eu creio e eu espero que a sua resposta seja não, não quero. Eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero atingir altos níveis na presença do Senhor. Escute, Deus não entrega coisas grandes a meninos. Se você é daquelas pessoas que sempre se emburra, sempre está com picuinha, com biquinho,
está estacionado, é porque Deus está olhando para você e está dizendo, olha, enquanto você não alcançar a maturidade, eu não posso te entregar coisas grandes. E Jesus te chamou para viver coisas grandes. Mas, Alcilene, de que modo eu posso alcançar essa maturidade? Será que ela pode ser alcançada? Pode. Sim, a Bíblia nos ensina. Para alcançar a maturidade espiritual, algo essencial precisa acontecer. O que é essencial? Precisa acontecer uma mudança de mentalidade pautada na palavra de Deus. É isso. Simplesmente isso. Mudança de mentalidade. Em Romanos capítulo 12, verso 2, um dos meus versos preferidos e tão extraordinários que Paulo deixou na Epístola aos Romanos, lá ele diz, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Em outras traduções, não se conforme com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam, olha essa versão, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O imaturo não experimenta o melhor de Deus. O imaturo, o cristão imaturo, não vai viver coisas extraordinárias, ocultas, que ainda não foram reveladas. Porque lá em Jeremias 33, verso 3 diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas, ocultas, que não sabes. Esses dias eu disse assim, diante de tudo que Deus tem me proporcionado a viver, eu me permiti uma mudança de mentalidade. Já fui muito menina, tenho muito para aprender ainda. E quando eu olhei aquela dimensão onde Deus tem me levado, eu disse, Deus, estou vivendo o que outrora era oculto. Porque o Senhor me deu estrutura para viver o que eu vivo hoje. E aí? Só vai experimentar um nível maior quem se deixa ser moldado pela palavra. É a palavra que me molda. É a palavra que me direciona. Não é o meu achismo, não é o meu eu, não é o esquema, não é o sistema. Então eu ouso em dizer, quanto mais maduro, mais facilidade de ser submisso eu serei. Só que Deus está te chamando para um nível maior na presença dEle. Eu te convido a permitir uma mudança de mentalidade. Amém? Porque a maturidade espiritual é o combustível de um ministério. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, a segunda parte desse conteúdo. Obediência, combustível de um ministério. Porque a maturidade e a obediência andam junto. Mas aqui eu quis falar só da maturidade. Jesus está te chamando para um novo nível de maturidade. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. E te conceda shalom. Amém? Deixa eu falar algo para você. Motive a sua liderança sendo maduro.